Bom dia, meninos! Dentro do módulo 7, nós falaremos de alguns fatores importantes para a formação do clima. O mais importante deles é a latitude. Nós aprendemos que a linha do Equador atravessa o território brasileiro. Os trópicos são áreas que marcam a formação de uma zona climática chamada de tropical. Por isso, nessas áreas tropicais, inclusive onde está localizado a maior parte do território brasileiro, os climas são predominantemente quentes. Quanto mais próximo do Equador, temperaturas tendem a serem maiores. Quanto mais distante do Equador, nas áreas polares, os climas, as temperaturas serão menores. O Brasil, por ser atravessado pelo Equador, pelo Trópico de Capricórnio, possui climas predominantemente quentes. A região sul do nosso país já apresenta um clima mais frio, mais rigoroso no inverno, devido à posição em relação à linha do Equador. Daí, nós temos a influência decisiva da latitude na formação dos climas e das temperaturas. No caso da altitude, seria a altura medida em metros em relação ao nível do mar. Aí, nós vamos ter que encontrar as altitudes mais elevadas do planeta nas cordilheiras dos Andes, do Himalaia. São as áreas onde há as altitudes mais elevadas e, consequentemente, a formação de geleiras, de climas muito frios. Daí a influência direta da altitude. Nós sabemos que o território brasileiro não possui elevadas altitudes. Nós não temos neve constante, a chamada neve eterna, no território brasileiro, devido a dois fatores importantes. Nós não temos elevadas altitudes no Brasil, nós não temos cordilheiras no Brasil, e também nós não temos territórios em áreas polares distantes da linha do Equador. Daí nós temos no Brasil climas predominantemente quentes, devido à influência da latitude e também da altitude, que não são, no caso, tão elevadas. As temperaturas menores no Brasil são registradas nas serras catarinense e gaúcha. Justamente são as áreas distantes da linha do Equador, a influência da latitude, no caso, e áreas de elevadas altitudes para os padrões brasileiros, as chamadas serras. Nada chega a ser comparado com as cordilheiras. Por isso, as temperaturas no Brasil, em geral, não são tão baixas, mesmo na região sul do país. Outro fator importante seriam as massas de ar. As massas de ar, elas influenciam decisivamente na formação dos climas. Como nós dissemos, a região sul do Brasil é a que mais recebe a presença de massas de ar frias, está mais próxima da Antártida, está mais próxima do Polo Sul. Daí, nós temos na maior parte do Brasil a presença de massas quentes, tropicais, equatoriais. E esse jogo de massas de ar vai trazer exatamente temperaturas altas, no caso da atuação de massas de ar quentes, temperaturas baixas, no caso da atuação das massas de ar polar. Nós temos frio, calor, chuva, seca. Esse jogo de massas de ar vai trazer uma influência direta na formação dos climas. Outro fator importante são as correntes marítimas. Essas correntes marítimas, elas dão a influência muito importante na formação dos climas, mesmo sendo correntes oceânicas, marítimas. Elas trarão consequências para o continente. Um exemplo seria a corrente de Humboldt, que fica no Pacífico Sul, próxima ao litoral do Chile, litoral do Peru. São áreas onde essa corrente, na época que essa corrente atua, as temperaturas caem bastante, é uma corrente fria. São verdadeiros rios, entre aspas, que atuam nos oceanos. Quando as temperaturas do oceano caem, beneficia, no caso, a pesca, por exemplo. Há maior quantidade de alimentos para os cardumes, maior quantidade de plânctons. E também nós temos correntes quentes, como a corrente do Golfo do México, que atua no litoral do México, da América Central,
no litoral sul dos Estados Unidos. Essa corrente marítima ela está diretamente ligada à formação de furacões nessa área, principalmente no sul dos Estados Unidos. Portanto, as correntes marítimas também são decisivas para a formação dos climas nos oceanos. Outro fator importante são a maritimidade e a continentalidade. Como nós já dissemos, o oceano ele influencia decisivamente na formação das temperaturas do continente. Só que o oceano ele tende a reter calor por mais tempo. Então, uma cidade litorânea brasileira, como por exemplo Ilhéus, no sul da Bahia, as temperaturas são altas a maior parte do dia e à noite as temperaturas caem menos, oscilam menos, a amplitude térmica é menor. As temperaturas caem um pouco à noite, mas não o suficiente para ter frio intenso, porque o oceano tende a reter calor por mais tempo. Já uma cidade com menor influência do oceano, como por exemplo Cuiabá, capital do Mato Grosso, tem a influência da continentalidade. São massas de ar produzidas, formadas no próprio continente e que perdem calor com facilidade, se dispersam com facilidade. E aí nós teremos maior amplitude térmica. O que vai acontecer? As temperaturas em Cuiabá estão altíssimas durante o dia todo, clima quente. À noite, devido à dispersão dessas massas de ar quentes, as temperaturas oscilam, a amplitude térmica é maior. Por exemplo, a temperatura estava em 35 graus durante o dia, à noite caiu para 10 graus, a amplitude térmica foi de 25 graus. Portanto, na continentalidade, nós temos maior variação de temperatura, ou seja, maior amplitude térmica. Na maritimidade, nós temos menor variação de temperatura, menor amplitude térmica. Portanto, um clima ele é resultado de fatores importantes, como a latitude. Brasil possui climas predominantemente quentes, devido à sua posição em relação aos paralelos. Nós somos atravessados pelos trópicos, pelo Trópico de Capricórnio, pelo Equador. A maior parte do Brasil está localizada numa área tropical, daí a influência da latitude. A altitude seria a influência de elevadas cordilheiras, as montanhas, nas temperaturas. Quanto maior a altitude, menores serão as temperaturas. Na linha do Equador, por causa da latitude, as temperaturas são altas, concordam? Como você explicaria a presença de neve em áreas equatoriais, na África, na própria América do Sul? Devido à existência de cadeias de montanhas. Nós temos geleiras em plena área equatorial. Aí é o outro fator que influenciou na formação de climas frios. Seria a altitude. As massas de ar que atuam no Brasil, por exemplo, elas são equatoriais, tropicais, polares e elas atuam na formação de calor, frio, seca, chuva. Nós temos também a influência da continentalidade e maritimidade, a influência dos oceanos. As cidades litorâneas sofrerão maiores alterações no clima devido à atuação das massas oceânicas, a maritimidade. As cidades bem distantes do litoral sofrem influência da continentalidade, é o caso de Cuiabá, que nós citamos, de Brasília, Goiânia, são cidades que estão a centenas de quilômetros do litoral. As correntes marítimas, que são verdadeiros rios que correm no oceano, também exercem influência na formação dos climas. Esses são os principais fatores formadores das temperaturas e dos climas, ok?